Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. Eu venho aqui com a leitura de uma das partes do conteúdo específico da prova de professor de educação básica 1, Prefeitura de Mauá, que fala sobre os parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil, volume 1. Vou fazer a leitura da página 1 até a página 19. Vamos lá. Aqui temos a capa, veja que se trata do tema em questão que está no edital do professor, tá? Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil, volume 1. É o volume 1 que vamos trabalhar aqui. No começo você tem a apresentação, isso não vai cair na prova, nem a apresentação e nem a parte de introdução, que é aqui, ó. A parte de introdução também não interessa no momento, para um vídeo, né? Se você quiser ler depois, à vontade. Mas o vídeo começa aqui mesmo. Qualidade na educação infantil, fundamentos. Agora sim a leitura será produtiva. Tem imagens de crianças aqui. Aqui começa a leitura. Vamos lá. O debate sobre a qualidade da educação da criança até 6 anos no Brasil tem uma história. Para situar o atual momento, é necessário rever concepções e recuperar os principais fios dessa história para que a discussão atual possa dialogar com os avanços e as dificuldades anteriores, alcançando um novo patamar nesse processo de múltiplas autorias. Essa contextualização busca completar 1. A concepção de criança e de pedagogia da educação infantil. 2. O debate sobre a qualidade da educação em geral e o debate específico no campo da educação da criança de 0 a 6 anos. 3. Os resultados de pesquisas recentes. 4. A qualidade na perspectiva da legislação e da atuação dos órgãos oficiais do país. Concepção de criança e de pedagogia da educação infantil. A criança é um sujeito social e histórico que está inserido em uma sociedade na qual partilha de uma determinada cultura. É profundamente marcada pelo meio social em que se desenvolve, mas também contribui com ele. A criança, assim, não é uma abstração, mas um ser produtor e produto da história e da cultura. Olhar a criança como ser que já nasce pronto ou que nasce vazio e carente dos elementos entendidos como necessários à vida adulta, ou ainda a criança como um sujeito conhecedor cujo desenvolvimento se dá por sua própria iniciativa e capacidade de ação, foram duramente muito tempo concepções amplamente aceitas na educação infantil até o surgimento das bases epistemológicas que fundamentam atualmente uma pedagogia para a infância. Os novos paradigmas englobam e transcendem a história, a antropologia, a sociologia e a própria psicologia, resultando em uma perspectiva que define a criança como ser competente para interagir e produzir cultura no meio em que se encontra. Essa perspectiva é hoje um consenso entre os estudiosos da educação infantil. A interação a que se referem os autores citados, e aqui há a citação de autores: Bondioli, Mantovani, Souza, Kramer, Myers, Campos, Oliveira, Rossetti Ferreira, Machado e Oliveira 2002. A interação a que se referem os autores citados não é uma interação genérica. Trata-se de interação social, um processo que se dá a partir por meio de indivíduos com modos histórica e culturalmente determinados de agir, pensar e sentir, sendo inviável dissociar as dimensões cognitivas e afetivas dessas interações e os planos psíquico e filosófico do desenvolvimento decorrente. Nessa perspectiva, a interação social torna-se o espaço de constituição e desenvolvimento da consciência do ser humano desde que nasce, muitas vezes vista apenas como um ser que ainda não é adulto ou é um adulto em miniatura. A criança é um ser humano único, completo e, ao mesmo tempo, em crescimento e em desenvolvimento. É um ser humano completo porque tem características necessárias para ser considerado como tal: constituição física, formas de agir, pensar e sentir. É um ser em crescimento porque seu corpo está
continuamente aumentando em peso e altura. É um ser em desenvolvimento porque essas características estão em permanente transformação. As mudanças que vão acontecendo são qualitativas e quantitativas. O recém-nascido é diferente do bebê que engatinha, que é diferente daquele que já anda, já fala, já tirou as fraldas. O crescimento e o desenvolvimento da criança pequena ocorrem tanto no plano físico quanto no psicológico, pois um depende do outro. Embora dependente do adulto para sobreviver, a criança é um ser capaz de interagir no meio natural, social e cultural desde bebê. A partir do seu nascimento, o bebê reage ao entorno ao mesmo tempo que provoca reações naqueles que se encontram por perto, marcando a história daquela família. Os elementos do seu entorno que compõem o meio natural, o clima, por exemplo, social, os pais, por exemplo, e cultural, os valores, por exemplo, irão configurar formas de conduta e modificações recíprocas dos envolvidos. No que diz respeito às interações sociais, ressalta-se que a diversidade de parceiros e experiências potencializa o desenvolvimento infantil. Crianças expostas a uma gama ampliada de possibilidades interativas têm seu universo pessoal de significados ampliado, desde que se encontrem em contextos coletivos de qualidade. Essa afirmativa é considerada válida para todas as crianças, independentemente de sua origem social, pertinência étnico-racial, credo político ou religioso, desde que nascem. Por sua vez, a visão da criança como ser que é também parte da natureza e do cosmos merece igualmente destaque, especialmente se considerarmos as ameaças de esgotamento de recursos em nosso planeta e as alterações climáticas evidentes nos últimos anos. Conforme alerta Tiriba, os seres humanos partilham a vida na Terra com inúmeras espécies animais, vegetais e minerais, sem as quais a vida no planeta não pode existir. Essas espécies, por sua vez, interagem permanentemente, estabelecendo-se um equilíbrio frágil e instável entre todos os seres que habitam o ar, a água dos rios, dos lagos e dos mares, os campos, as florestas e as cidades em nosso sistema solar e em todo o universo. A interação de aliar uma concepção de criança à qualidade dos serviços educacionais a ela oferecidos implica atribuir um papel específico à pedagogia desenvolvida nas instituições pelos profissionais de educação infantil. Captar necessidades que bebês evidenciam antes que consigam falar, observar suas reações e iniciativas, interpretar desejos e motivações são habilidades que profissionais de educação infantil precisam desenvolver ao lado do estudo das diferentes áreas de conhecimento que incidem sobre essa faixa etária, a fim de subsidiar de modo consistente as decisões sobre as atividades desenvolvidas, o formato de organização do espaço, do tempo, dos materiais e dos agrupamentos de crianças. Pesquisas realizadas desde a década de 1970 enfatizam que todas as crianças podem aprender, mas não sob qualquer condição. Antes mesmo de se expressarem por meio da linguagem verbal, bebês e crianças são capazes de interagir a partir de outras linguagens, corporal, gestual, musical, plástica, faz de conta, entre outras, desde que acompanhadas por parceiros mais experientes. Apoiar a organização em pequenos grupos, estimulando as trocas entre os parceiros, incentivar a brincadeira, dar-lhes tempo para desenvolver temas de trabalho a partir de propostas prévias, oferecer diferentes tipos de materiais em função dos objetivos que se tem em mente. Organizar o tempo e o espaço de modo flexível são algumas formas de intervenção que contribuem para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. As iniciativas dos adultos favorecem a intenção comunicativa das crianças pequenas e o interesse de umas pelas outras, o que faz com que aprendam a perceber-se e a levar em conta os pontos de vista de outros, permitindo a circulação das ideias, a complementação ou a resistência às iniciativas dos parceiros. A oposição entre os parceiros, por exemplo, incita a própria argumentação, a objetivação do pensamento e o recuo reflexivo das crianças.
Ao se levar em conta esses aspectos, não se pode perder de vista a especificidade da pedagogia da educação infantil, como confirma Rocha. Enquanto a escola tem como sujeito o aluno e como objeto fundamental o ensino nas diferentes áreas através da aula, a creche e a pré-escola têm como objeto as relações educativas travadas no espaço de convívio coletivo, que tem como sujeito a criança de 0 a 6 anos de idade. É importante destacar que essas relações educativas, às quais a autora se refere na instituição da educação infantil, são perpassadas pela função indissociável do cuidar ou educar, tendo em vista os direitos e as necessidades próprios das crianças no que se refere à alimentação, à saúde, à higiene, à proteção e ao acesso ao conhecimento sistematizado. Este último aspecto torna-se especialmente relevante no caso das creches no Brasil, onde em muitas delas ainda predomina um modelo de atendimento voltado principalmente à alimentação, à higiene e ao controle das crianças, como demonstra a maioria dos diagnósticos e dos estudos de caso realizados em creches brasileiras. Essa afirmação evidencia a não superação do caráter compensatório da educação infantil, denunciado por Kremer, 1987, que ainda se manifesta nos dias atuais, como a polarização assistência versus educação apontada insistentemente por Kuhlman Jr. Sabemos que não basta apenas transferir as creches para os sistemas de ensino, pois na sua história as instituições pré-escolares destinaram uma educação de baixa qualidade para as crianças pobres, e isso é que precisa ser superado. Assim, a ênfase na apropriação de significados pelas crianças, na ampliação progressiva de conhecimentos de modo contextualizado com estratégias apropriadas às diferentes fases do desenvolvimento infantil parece bastante justificada. Da mesma forma que defendemos uma perspectiva educacional que respeite a diversidade cultural e promova o enriquecimento permanente do universo de conhecimentos, atentamos para a necessidade de adoção de estratégias educacionais que permitam às crianças, desde bebês, usufruírem da natureza, observarem e sentirem o vento, brincarem com a água e areia, atividades que se tornam especialmente relevantes se considerarmos que as crianças ficam em espaços internos das construções na maior parte do tempo em que se encontram nas instituições de educação infantil, criando condições para que as crianças desfrutem da vida ao ar livre, aprendam a conhecer o mundo da natureza em que vivemos, compreendam as repercussões das ações humanas nesse mundo e sejam incentivadas em atitudes de preservação e respeito à biodiversidade. Estaremos difundindo uma concepção de educação em que o ser humano é parte da natureza e não seu dono e senhor absoluto. Os aspectos anteriormente abordados devem ser considerados no processo de discussão e elaboração de diretrizes pedagógicas dos sistemas de ensino e das propostas pedagógicas das instituições de educação infantil. Vale ressaltar a relevância da participação dos professores, dos demais profissionais da instituição e da comunidade nesse processo, não só para que os aspectos citados sejam efetivamente considerados no desenvolvimento da proposta, como também para cumprir a legislação. Em síntese, para propor parâmetros de qualidade para a educação infantil, é imprescindível levar em conta que as crianças, desde que nascem, são cidadãos de direitos, indivíduos únicos, singulares, seres sociais históricos, seres competentes, produtores de cultura, indivíduos humanos, parte da natureza animal, vegetal e mineral. Por sua vez, as crianças encontram-se em uma fase de vida em que dependem intensamente do adulto para sua sobrevivência. Precisam, portanto, ser cuidadas e educadas, o que implica ser auxiliadas nas atividades que não puderem realizar sozinhas, ser atendidas em suas necessidades básicas físicas e psicológicas, ter atenção especial por parte do adulto em momentos
peculiares de sua vida. Além disso, para que sua sobrevivência esteja garantida e seu crescimento e desenvolvimento sejam favorecidos, para que o cuidar e educar sejam efetivados, é necessário que sejam oferecidas às crianças dessa faixa etária condições de usufruírem plenamente suas possibilidades de apropriação e de produção de significado no mundo da natureza e da cultura. As crianças precisam ser apoiadas em suas iniciativas espontâneas e incentivadas a brincar, movimentar-se em espaços amplos e ao ar livre, expressar sentimentos e pensamentos, desenvolver a imaginação, a curiosidade e a capacidade de expressão, ampliar permanentemente conhecimentos a respeito do mundo, da natureza e da cultura, apoiadas por estratégias pedagógicas apropriadas, diversificar atividades, escolhas e companheiros de interação em creches, pré-escolas e centros de educação infantil. A criança, parte de uma sociedade vivendo em nosso país, tem direito à dignidade e ao respeito, à autonomia e participação, à felicidade, ao prazer e à alegria, à individualidade, ao tempo livre e ao convívio social, à diferença e à semelhança, à igualdade de oportunidades, ao conhecimento e à educação, a profissionais com formação específica, a espaços, tempos e materiais específicos. Daí, no próximo vídeo, continuamos do debate sobre a qualidade da educação infantil, página 19. É isto, em breve venho com mais leituras dos parâmetros, teremos bastante tempo para estudar. Acredito que dá para fazer muita leitura ainda aqui no canal. Fique atento às novidades, até a próxima. Valeu!